Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje com notícias muito importantes, cenas interessantes que compartilharei aqui com vocês e também algumas piadas prontas que algumas pessoas dessa extrema-direita bolsonarista em desespero continuam a espalhar por todos os lados. Ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui para desmascarar algumas dessas criaturas e jogarmos luzes sobre as suas práticas e aquilo que eles estão visando no final dessa história. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, é sempre fundamental esse convite aqui na abertura do nosso papo, para que você se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha e mande seu comentário para cá, porque é sempre muito importante, é sempre lido aqui no nosso portal do José. Se puder, venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. São formas para você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão votando aqui no nosso portal do José para a premiação do IBEST. A primeira fase encerra na semana que vem. Estamos aí entre os primeiros sempre, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Então vamos aos nossos temas. Gente, o mundo está tendo muitos conflitos por todos os lados. A questão de Gaza parece que foi colocada em quinto plano no noticiário, mas o genocídio, o massacre continua a acontecer lá. Conflitos estão acontecendo também entre Índia, Paquistão, mas o fato que está dominando a geopolítica hoje é a escolha do novo Papa. E temos brasileiros que são cotados aí para chegarem até o papado. E a Igreja Católica está num momento muito interessante, porque depois de muito tempo ela tendo um decréscimo do número de pessoas que se declaram católicas, com a chegada de Papa Francisco, ela parece que recebeu uma lufada de oxigênio. E o Papa Francisco atua também de uma forma política, se a gente puder dizer assim, né? De uma forma muito habilidosa, porque ele colocou muitos sacerdotes ali afinados com a ideologia cristã, por incrível que pareça, né? Uma ideologia da fraternidade, da irmandade, da caridade, da paz, de se professar cada vez mais uma harmonia entre os povos, de se combater os preconceitos em todas as formas, e isso fez com que a igreja voltasse a ter a simpatia de setores mais desprotegidos da sociedade, que acabam caindo nas mãos, muitas vezes, de seitas que prometem uma redenção num outro mundo e um conformismo às misérias e às catástrofes do cotidiano, né? Então, vamos acompanhar esse assunto, matéria do Estadão, que está em todos os jornais, uma parte dos jornais do mundo, né? Cardeais pedem unidade da igreja em missa que abre conclave. Resultado de primeira votação sai hoje à tarde. Celebração aberta ao público reuniu 5.000 fiéis, diz Vaticano. Especialistas não apontam o franco favorito para substituto de Francisco. Enfim, é impossível cravar o que vai acontecer, né? E aqui no nosso universo, aqui no Brasil, nós estamos vendo ainda muitas situações paralelas no campo das disputas políticas, da narrativa, do embate, da pauta política aqui no Brasil. E o bolsonarismo em desespero, porque estão percebendo que todas as suas bandeiras estão ficando cada vez mais esvaziadas, que as mentiras que contam estão sendo cada vez mais desmascaradas, isso torna essa gente politicamente mais enfraquecida, mas não desprezível. Nós temos que continuar o embate todos os dias. E aquilo que eles vêm propagando por todos os lados, que o ministro Alexandre de Moraes vai ser banido, vai ser cassado, vai ter cartão de crédito cassado, bloqueado, que não vai mais poder ir para a Disney, etc, etc. Isso tudo está caindo no ridículo. Só lunáticos mesmo, pessoas fanáticas de uma seita, podem acreditar ainda nos Dudus, Bananinhas, nos filhos de Bolsonaro e algumas criaturas que eu vou mostrar aqui para vocês. Ontem, na sessão do Supremo Tribunal Federal, eu não consegui mostrar para vocês, a gente teve problemas técnicos, então vai dar para mostrar agora. A sessão do Supremo estava completamente tranquila. Os ministros estavam lidando ali com a sessão, com os fatos que estavam sendo apresentados, de maneira muito firme, muito tranquila, até descontraída. A gente pode ver isso aqui nos trechos aqui que eu selecionei. Isso aqui é um ponto que o ministro Alexandre de Moraes estava falando, que alguns veículos de comunicação, evidentemente de extrema-direita, a cobertura que eles fazem do que está acontecendo no Brasil, as intrigas que eles tentam montar entre os próprios ministros, no caso o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fux, que acenou aí para o bolsonarismo com algumas medidas dentro da visão de mundo dos bolsonaristas, mas que
colocou isso de uma maneira, na defesa que ele fez, ele, Fux, de uma maneira técnica, que não tem nada, não está a fim de fazer cruzada nenhuma contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte nesse momento. Com meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. As nulidades aqui, o ponto 3... Que ele estava falando, daqui a pouco vão dizer que não pegou bem, né? Eu não peguei bem o trecho. Vão dizer que essas pessoas que ficam fazendo intriga que foi o ministro Fux que machucou o meu ombro. E aí o ministro Flávio Dino, mais adiante, ele mostrou como é que estava o clima, né? Vamos pegar aqui. Alberga visões diferentes. E é por isso que o julgamento, em última instância, é, neste caso, inexoravelmente colegiado. Finalmente, em relação a... Bom, obviamente, o ministro Alexandre não foi o ministro Fux que causou essa lesão a Vossa Excelência, porque sabemos que se fosse ele seria muito mais grave, porque ele é faixa coral, nono dan, Master Plus e Jiu-Jitsu, e Vossa Excelência é apenas o iniciante nessa arte. Então, é claro que não foi ele que fez esse dano. E, portanto, o ministro Fux, transitado em julgado, Vossa Excelência não é responsável por esse fato. Finalmente, Então, esse era o clima, gente. O clima que estava de tranquilidade, embora os temas discutidos ali fossem da maior seriedade, né? Mas isso eles talvez tenham tido esse comportamento assim mais descontraído para mostrar que essa campanha toda que o bolsonarismo faz para influenciar na decisão dos ministros, tentar coagir os ministros, coagir o ministro Alexandre de Moraes, isso nem de longe está chegando ali para influenciar qualquer coisa. Nos Estados Unidos, eu mostrei ontem para vocês, o sanfoneiro macabro. O sanfoneiro macabro disse que tinha encontro na Casa Branca. Será que Donald Trump está recebendo um sanfoneiro macabro para discutir geopolítica? Discutir alguma coisa aqui no Brasil? Bom, a saber, né? Agora deve ser um encontro secreto, porque ninguém está conseguindo ver o sanfoneiro macabro circulando lá na Casa Branca, mas ele está lá. Gente, é um pessoal meio esquisitão, né? Será que ele levou a sanfona dele? E aí o seguinte, a piada pronta é esse ponto aqui que ele está circulando lá com o assessor. E aí ele se refere ao assessor pelo nome do assessor. O nome do assessor já garante o produto, né? Vê se vocês conseguem acompanhar aqui o nome do assessor, que ele fala várias vezes. Vamos lá. Esse motorista chegando aqui, meu amigo Babaca. Babaca? Babaca. Acabei de chegar aqui, ó. Babaca. Babaca! Ó o Babaca. Como está? Gente, se alguém no Brasil grita de longe, ô babaque, ô babaque, ô babaca, olha, não vai ser muito bem recebido não, né? Babaca! Esse é uma figura. Hey, how are you? I'm fine. Let's go there, man. Olha, se o cara tivesse juízo, ele poderia dizer o seguinte, olha, babaque é o senhor, tá? Para de falar essa palavra aqui em alto e bom som, né? Então, tá aí. Outra situação ridícula é essa aqui, ó. Bomba Alexandre de Moraes será usado como bode expiatório pelos Estados Unidos. Aí, essa criatura aqui também, que foi banida da magistratura, né, por vagabundagem. Essa sim, né, nome feio a gente dizer isso, porque foi isso que aconteceu, né? Vou dizer o que ela foi afastada da magistratura porque ela era uma juíza morcega. Ela era uma juíza de pouco trabalho, era uma juíza que tinha horror a trabalhar. Então, em português claro, a vagabundagem, né? E aí ela fica com essa história aqui, ó. Análise minha, tá? É uma opinião minha. Na minha opinião, eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado sanções OFAC, que são aquelas sanções financeiras internacionais, para dar de exemplo não apenas aos juízes dos Estados Unidos, ativistas, para que eles não se metam à besta de fazer a mesma coisa, como também usar o Alexandre de Moraes como aviso para a União Europeia. Nossa Senhora, que coisa, né? O que a gente pode comentar desse mundo lunático, né? Essa cena aqui eu fiquei devendo para vocês ontem, tá? O neto do ditador, dizendo, Bolsonaro preso vai morrer. Corre risco de perder a vida, né? Enfim, ele até falou de uma forma errada aqui, usando a expressão. Vamos lá. Duvidem,
se na hora de mandarem prender o Bolsonaro, não só não coloquem ele na mesma cela maravilhosa com direito à visita da Janja que o Lula teve, mas além disso, coloquem ele nem mesmo numa prisão de quartel, mas preso numa prisão comum. E aí, eu digo a vocês, quem tem dúvida de que uma vez na prisão, Bolsonaro corre enorme risco de vida. Não só pela questão de saúde, que também é um problema, mas pela questão da tentativa de assassinato. O problema de saúde. Gente, quem é que vai querer eliminar essa criatura, rapaz? Larga de ser Zé Mané. Enfim, só pode dizer isso, né? É o que nós todos queremos, pessoas civilizadas, que ele cumpra a pena, que ele fique muito tempo encarcerado, né? O filhote dele ainda continua com essa. Governo Trump manda representante ao Brasil. Gente, isso é piada pronta também, né? O tal representante é um assessor do assessor do assessor. Aí a publicação é essa aqui, né? Desse cidadão aqui. Você olha para a cara do cidadão, dá um medo, né? Olha só o cidadão, né? Cara de malvadão, né? Será? Ontem, conselheiro sênior, senhor Pita, reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. É sempre essa subserviência, né? Então, quer dizer, eles estão ali preocupados com os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Esses são os patriotas, né? Que essa gente gosta de bater no peito. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, capital dos Estados Unidos. Vem cá, não tem comunicação, não tem que ser um cara emissário aqui. O emissário... E o Bolsonaro, olha só, gente, olha a coisa patética. Sabe que o Pita, quando viu isso aqui, falou assim, esse cara é meio doente da cabeça, né? Ele está com protetor abdominal por cima da roupa. Por que ele não colocou por baixo? Então, é uma panfletagem permanente, já não chega o espetáculo de horror que ele proporcionou, colocando as vísceras nas redes sociais. É um negócio desqualificado demais, né, gente? Um negócio tenebroso. Agora, quem é o senhor Pita? É o assessor do assessor do assessor. Ele é venezuelano, naturalizado norte-americano, que serve ao senador Ted Cruz, que é filho de cubanos. Olha só que coisa, né? Que ironia do destino, né? Os bolsonaristas estão falando, olha, o Brasil vai virar Cuba, vai virar Venezuela. Olha, a proximidade que está tendo aí com esse universo são vocês, né? Por vias oblíquas. Isso mostra aí o que está acontecendo. Eu entrei aqui nas redes do senhor Ricardo Pita, enfim, pessoa sem menor influência em absolutamente nada, né? Trabalha lá com o senador Ted Cruz. E aí hoje está marcado isso aí, saiba como será o ato pela anistia convocado por Bolsonaro em Brasília. Gente, olha, esse troço está fadado a ser um troço ridículo, né? Ser um negócio com pouca participação, o que vai, mais uma vez, ajudar a murchar ainda mais todo esse discurso maluco que essa gente faz e que será dissipado na medida que a fila, que está levando muitas dessas criaturas para a cadeia, ficar cada vez mais visibilizada, né? Estão murchos, os nossos problemas são de outras dimensões. Mais tarde nós vamos falar aqui de INSS, do que está acontecendo, de outras coisas que estão acontecendo no Congresso, mas por enquanto eu fico por aqui. Gente, mande seu comentário, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!